Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre algo que está acontecendo esses dias, e hoje está acontecendo, lá no Rio Grande do Sul e no Sul, de uma maneira geral. Existe uma chuva excessiva acontecendo. E o Rio Grande do Sul, praticamente, ele está todo alagado, né? Hoje mesmo eu vi na internet que em Porto Alegre, o rio Guaíba, que banha Porto Alegre, transbordou e muitos bairros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, está sendo evacuada, porque o nível de água do rio Guaíba subiu 5 metros, ou seja, cobre uma casa, e as pessoas morrem. E, infelizmente, até agora, foram contabilizadas 32 mortes e várias pessoas desaparecidas. O que são pessoas desaparecidas? Essas pessoas estão mortas, mas como os corpos não foram encontrados, elas são consideradas desaparecidas, ou seja, desses 32 mortos, vai aumentar consideravelmente e, infelizmente, o número de pessoas mortas. E a maioria, em sua maioria, são crianças, jovens e idosos, ou seja, os vulneráveis, aqueles que não conseguem agir por si só, porque ainda não têm capacidade. As crianças e os jovens ainda não têm a capacidade física de saírem dessa situação, e o idoso, por uma questão prática, né, perdeu o tônus muscular, e essas pessoas foram soterradas, morreram afogadas, enfim. Todos os anos isso acontece. Em janeiro, teve uma grande chuva no Rio Grande do Sul e aconteceu a mesma coisa. Agora, nós estamos iniciando maio e aconteceu tudo de novo. Ou seja, as mesmas pessoas que sofreram perdas em janeiro estão perdendo coisas agora. Aí muitos dirão, é a vontade de Deus, é castigo de Deus, é a ação humana junto à natureza. Veja bem, Deus não castiga ninguém, Deus não quer que ninguém sofra, nós agimos em nosso desfavor, mas existe também algo que nós não temos ainda vontade nem capacidade de fazer, de prever, de nos precavermos contra esse tipo de intempérie. O Japão, um país da Ásia, que é um conjunto de ilhas, que tem o maior número de terremotos nesse planeta, está totalmente preparado para viver esses terremotos. E os terremotos lá acontecem com bastante constância, os prédios não caem e as pessoas não morrem soterradas. Por quê? Porque alguém previu aquilo. As pessoas se prepararam para aquilo. Então, a intempérie existe, mas existe uma preparação, existe a vontade de evitar que as tragédias aconteçam. É isso que não acontece no nosso país e na maior parte dos países desse planeta. Primeiro, a tragédia acontece, aí depois nós nos lamentamos e depois esquecemos. E aí na próxima tragédia a mesma coisa, nós nos lamentamos, sofremos, choramos e esquecemos. Mas as pessoas que morreram, as famílias que ficaram sem as pessoas que amavam, essas não vão esquecer. Por quê? Porque elas foram atingidas diretamente contra elas mesmas por essa ação da natureza. Sempre haverá intempérie, sempre haverá chuva demais, chuva de menos, sempre haverá terremotos, sempre haverá tufões, furacões, enfim, maremotos, tsunamis, sempre haverá, porque isso tudo é inerente ao nosso planeta. Mas como nós lidamos, de que forma nós nos preparamos, de que forma os governos e os governantes cuidam da sua população é que faz toda a diferença. E nós, como cidadãos comuns, temos que cobrar dessas pessoas. E se elas não fazem, nas próximas eleições coloquemos outros que nós consideramos que serão capazes de nos proteger. E nós também temos que nos proteger. Nós temos que parar de jogar lixo em rios, nós temos que parar de consumir desesperadamente coisas desnecessárias, nós temos que parar de achar que a tragédia só acontece na casa do vizinho,
que acontece conosco. Há pouco tempo nós passamos pelo Covid, que ainda existe em alguns lugares, mas não na proporção. E muitas famílias perderam parentes e pessoas queridas. Aqui na minha nós perdemos 2 pessoas. E nós não podemos deixar que isso fique impune. Nós não podemos permitir que pessoas ainda morram sem necessidade, por coisas que poderiam ser evitadas. Todos nós, como cidadãos, temos a obrigação de uns cuidar dos outros. Nesse momento, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é pavoroso, mas daqui a pouco acontece aqui. No Rio de Janeiro, em janeiro, aconteceu. Muitas pessoas perderam casas, perderam as vidas e parece que nada aconteceu. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de esquecer e seguir em frente. Tudo bem, não existe nada de errado. Só que daqui a pouco acontece de novo. E de novo, e de novo. Até quando nós vamos agir assim? Até quando nós vamos permitir que as pessoas a quem nós amamos se vão por situações que poderiam ser evitadas, por situações que poderiam ser previstas, por situações que poderiam perfeitamente deixar de existir? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque quando nós não sentimos a dor do outro, essa dor chega um dia para nós, para que nós saibamos qual o tamanho dessa dor. Queridos e queridas, nesse mundo em que nós vivemos, com 8 bilhões de pessoas, um é responsável pelo outro. Porque nós sabemos que o que acontece aqui repercute lá do outro lado do planeta e vice-versa. Então não achemos, agora está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, isso não é problema meu, é problema de todos nós, porque em algum momento vai acontecer aqui. Pode não ser uma inundação, mas podem acontecer outras coisas e aí nós vamos querer receber solidariedade. Mas de que forma eu vou receber solidariedade se eu não sou solidário, se eu não sinto a dor do outro? Então, queridos e queridas, cuidemos uns dos outros, nos cuidemos, nos preocupemos, cobremos daqueles que estão administrando as nossas cidades para que eles cuidem de nós, para que eles prevejam os desastres naturais e evitem que vidas sejam ceifadas. Por enquanto não é da nossa família, mas em algum momento vai chegar. E certamente nós não gostaremos. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.